Vamos avançar para a discussão da flutuação administrada e dos efeitos da intervenção esterilizada, particularmente quando há substituição imperfeita no mercado de ativos. Até aqui, nós tínhamos trabalhado sempre, lá quando apresentamos a hipótese da paridade de juros, com a ideia de substitutos perfeitos entre si. Então, a análise e a escolha de portfólio entre ficar posicionado em ativos denominados na moeda nacional versus ativos denominados na moeda estrangeira implicava em olhar o retorno em moeda nacional e o retorno em moeda estrangeira ajustada pelo risco cambial, vale dizer, pela variação esperada da taxa de câmbio. Quando nós introduzimos a possibilidade de um elemento de risco idiosincrático, o que significa isso? Um risco específico do ativo, nós vamos partir para uma análise no qual esses mesmos ativos já não são mais substitutos perfeitos entre si. Existe um componente a diferenciar ambos que não o simples retorno esse medido em uma mesma base monetária. Taxa de juros doméstica é a taxa onshore, taxa de juros offshore, que é a taxa externa, mais a depreciação esperada da moeda doméstica frente à moeda estrangeira. Vamos olhar essa diferença e o impacto que isso tem sobre a nossa análise da intervenção em regimes de câmbio fixo. No caso, vamos trabalhar com regimes de flutuação administrada. O câmbio fixo ajuda a entender também os regimes intermediários, essa expressão mais geral que a literatura adota. Vamos ver como Krugman e seus coautores tratam deste tema. Primeira ideia é diferenciar o que é a substituição perfeita da substituição imperfeita de ativos. A substituição perfeita é aquilo que nós estávamos vendo até aqui, ou seja, a situação em que o mercado de câmbio vai estar em equilíbrio quando o retorno esperado dos títulos em moeda doméstica e em moeda estrangeira se igualam, medidos na mesma unidade monetária. Para que possamos medir o retorno da moeda estrangeira na moeda doméstica, eu tenho que olhar a taxa de juros estrangeira e o quanto a minha moeda flutua frente à estrangeira. Qual é a lógica disso? Quando eu aplico em moeda estrangeira, o primeiro passo é transformar a minha moeda na moeda estrangeira. Portanto, eu irei comprar a moeda estrangeira no mercado à vista. Posteriormente, em algum momento do futuro, eu vou ter que recomprar a minha moeda vendendo a moeda estrangeira. Quando eu mantenho a posição em aberto, eu estou diante da paridade descoberta de juros, eu tenho uma variação esperada da taxa de câmbio, que é um risco. A taxa de juros vai ter que cobrir essa depreciação esperada. Por outro lado, nós sabemos que os bancos centrais não podem controlar a oferta de moeda e a taxa de câmbio através da intervenção esterilizada do mercado cambial. Ou ele controla uma coisa, ou ele controla a outra coisa. Do ponto de vista da substituição imperfeita de ativos, nós chegamos a uma situação na qual, mesmo em equilíbrio, os retornos esperados ativos podem ser diferentes. Esse equilíbrio agora contempla um elemento adicional que é um fator idiosincrático, específico ao ativo em questão, que o torna um substituto imperfeito do outro ativo. Até então nós considerávamos que os elementos de liquidez e de risco eram idênticos. Agora nós vamos assumir que um ativo tem um risco superior ao outro. Nós vamos modelar esse risco em função do tamanho da dívida pública retida pelo público com respeito a este ativo. Veremos também que as intervenções esterilizadoras da autoridade monetária mexem no montante de dívida pública retida pelo público, e isso afeta o equilíbrio no mercado financeiro. Aqui nós temos a representação, conforme nós vimos no ponto 3 do programa, do equilíbrio no mercado financeiro quando há substituição perfeita de ativos. Ela se dá pela condição da paridade de juros. A taxa onshore iguala-se à taxa offshore. Essas expressões aqui nos remetem lá ao trabalho do Obstfeld e do Taylor, mas é simplesmente dizer que ativos de risco idêntico e liquidez idêntica, quando medidos numa mesma moeda, vão dar um retorno equivalente. Isto é a condição de equilíbrio por paridade de juros. Na situação de substituição imperfeita, esse equilíbrio se altera para aquilo que está expresso na equação 17.2. Portanto, a taxa de juros doméstica vai se igualar à externa, mais um prêmio associado à depreciação da moeda doméstica frente à moeda estrangeira, e um segundo elemento,
que é um prêmio de risco. Então, este prêmio de risco reflete diferenças qualitativas entre os ativos domésticos e estrangeiros. Nós vamos modelá-lo como sendo uma função crescente do estoque de dívida retida pelo público, ou da dívida líquida retida pelo público. O que é esse estoque? É a diferença entre o total da dívida de governo e os ativos retidos pelo Banco Central. Vamos lembrar lá que lá no balancete do Banco Central há ativos denominados em moeda estrangeira, as reservas internacionais, e os ativos denominados em moeda doméstica, que é esse A. O A vai flutuar, vai subir ou vai cair em função das intervenções da autoridade monetária no mercado monetário, quando compra e vende títulos em moeda doméstica. Quando o Banco Central vende títulos em moeda doméstica para o mercado, o A cai. Tudo mais constante, a dívida líquida retida pelo público cresce. O A está caindo, B menos A está subindo. Vamos assumir aqui, em toda a nossa análise, que B é um dado. Vamos imaginar que o estoque de dívida pública é 100. E o A é 10, é aquilo que está no Banco Central. Se o Banco Central, e portanto a dívida líquida, aquilo que está com o mercado, retida pelo público, é 90, 100 menos 10, que é 90. Se o Banco Central vende 5 para o mercado, o A cai de 10 para 5. B menos A sobe de 90 para 95. Então essa é a dinâmica que nós vamos estar analisando. É evidente que a dívida líquida retida pelo público pode aumentar tanto pelo aumento de B quanto pela redução de A. Para facilitar o raciocínio, nós vamos estar trabalhando sempre com as variações de A. Vimos também anteriormente que A pode se alterar em função de intervenções esterilizadoras. O Banco Central compra ativos em moeda estrangeira, quando ele compra dólares, joga reais na economia. Se ele quiser esterilizar, neutralizar o efeito disso sobre a liquidez doméstica, ele faz a operação contrária. Ele vai vender ativos em moeda doméstica para o mercado, vai reduzir o seu A, portanto, para suprimir aquela quantidade de reais que havia sido jogada ao público, portanto, neutralizar o impacto sobre a liquidez doméstica da compra de moeda estrangeira. Então, ele vai aumentar o estoque de ativos em moeda estrangeira e reduzir o estoque de A, ativos em moeda doméstica, no seu balancete na mesma proporção, para que a quantidade de moeda não se altere. Só que isso vai ter um impacto sobre a dívida líquida retida pelo público, que é percebida como um risco crescente e, portanto, acaba sendo precificada, como nós vamos ver. No apêndice do capítulo que o Krugman e seus coautores introduzem este material, eles mostram o equilíbrio no mercado com substituição imperfeita de ativos. Ele vai trabalhar com a demanda por títulos e a oferta de títulos. A demanda por títulos será uma função crescente da diferença do prêmio de risco, que é a diferença entre R menos R estrela, né, que é o R lá de fora, e a variação esperada da taxa de câmbio, da variação entre a moeda doméstica e a moeda estrangeira. E a oferta é B menos A, que é a oferta líquida de ativos, né, retidos pelo público, com B constante, B menos A altera em função de mudanças em A. Em equilíbrio, o prêmio de risco será uma função crescente desse diferencial. Quando o prêmio de risco é nulo, né, nós estamos no mundo da paridade de juros, R igual a R estrela mais variação esperada da taxa de câmbio. Porém, quando esse risco é positivo, é porque é uma diferença entre R e taxa de juros onshore e a taxa offshore, R estrela mais variação esperada da taxa de câmbio. Esta figura ilustra o caso. No eixo vertical nós temos o prêmio de risco. No eixo horizontal, o estoque de dívida pública. Né? A demanda por títulos é uma função crescente do prêmio de risco. É a nossa ideia básica de análise de mercados financeiros, em que os agentes estarão dispostos a correr um risco adicional se receberem um prêmio por esse risco adicional. Então, o agente racional não vai querer assumir mais risco por uma taxa de retorno inferior. Ele está disposto a assumir um risco maior por um retorno maior também, por isso que a demanda por títulos é uma função crescente do prêmio de risco. O equilíbrio em cada momento é a igualdade entre a oferta e a demanda. A demanda é o prêmio, a oferta é o estoque de dívida líquida retida pelo público. Ora, no ponto 1, B menos A está associado a um prêmio de risco, né, inicial. Se o Banco Central vende parte dos seus títulos para o mercado, A2 será menor do que A1.
né? Sempre lembrando que há a quantidade de dívida pública no balancete do Banco Central. Quando ele vende para o mercado, A cai. É aquele exemplo que eu dei. O total de dívida pública B é 100. A é o que está no balancete do Banco Central. 100 menos 10, que é A1, 90. Se, mantendo o estoque de dívida pública em 100, o Banco Central vende 5 para o mercado, né, o estoque de A no balancete do Banco Central cai de 10 para 5. Portanto, B menos A sobe de 90 para 95. Com um total de dívida líquida retida pelo público maior, o prêmio de risco será π2 maior do que π1. Portanto, assim nós modelamos o prêmio de risco associado à situação da dívida pública retida pelo público. O próximo passo é ver o efeito de uma intervenção esterilizada com substituição imperfeita de ativos. Neste caso, nós vamos tratar de uma compra de ativos estrangeiros que é esterilizada. O que é a compra de ativos em moeda estrangeira? Quando há um excesso de moeda estrangeira, o Banco Central decide comprar, né, para manter o preço ou fixo no câmbio fixo, ou dentro de um certo patamar desejado no contexto de uma flutuação administrada. O fato é que o Banco Central considera que há moeda estrangeira demais e decide comprar este excesso. Quando compra o excesso de moeda estrangeira, joga a moeda doméstica em circulação. Simplificando o exemplo, eu estou comprando dólares e jogo reais na economia. Na sequência, eu vou esterilizar isso. Como é que eu esterilizo? Vendendo títulos públicos para os bancos e retirando reais da economia. A venda de títulos públicos reduz o meu A. B menos A sobe. Qual é o impacto disso? Graficamente, vamos ver na sequência. Aqui nós estamos no contexto do equilíbrio no mercado financeiro, quando há substituição perfeita de ativos. A principal diferença aparece na nossa curva de paridade de juros, que agora depende do nosso prêmio de risco também. Então, o Banco Central nós partimos de uma situação de equilíbrio no ponto 1 no mercado monetário e no ponto E1 no mercado cambial. O Banco Central faz uma compra esterilizada de ativos estrangeiros. Quando ele compra ativos em moeda estrangeira e decide esterilizar, a quantidade de moeda em circulação e moeda doméstica não se altera. Por outro lado, na medida em que ele vende ativos em moeda doméstica para esterilizar a compra de ativos em moeda estrangeira, o A diminui, B menos A sobe. Quando B menos A sobe, toda a curva de paridade de juros se desloca para cima. Por quê? Porque, de novo, agora eu vou ter, né, um prêmio de risco maior associado ao risco idiosincrático, e isso gera um efeito sobre o equilíbrio no mercado cambial. Mesmo sem alterar a base monetária com uma percepção de risco maior, eu pressiono o mercado cambial. Ao nível de taxa de câmbio E1 não há mais equilíbrio nessa nova situação. Por quê? Porque o retorno aplicando em moeda estrangeira torna-se maior do que o retorno em moeda nacional. O ajuste vai se dar como? Por um aumento da demanda por ativos em moeda estrangeira, que na situação de E1 está gerando um retorno superior, e isso eleva a pressão, eleva a taxa de câmbio até o ponto E2. Então, a intervenção esterilizadora, mesmo sem alterar a base monetária, portanto alterar a taxa de juros, sem alterar a liquidez doméstica, a base monetária e o M1, né, que é o múltiplo da base monetária, gera um impacto num contexto de imperfeição no mercado de ativos sobre a nossa taxa de câmbio. A autoridade monetária, se quiser manter o câmbio em E1, vai ter que aumentar a taxa de juros doméstica. E aí vai acabar tendo que fazer uma política monetária contracionista. Ou vai deixar a taxa de câmbio se acomodar num patamar mais elevado. Essa intervenção esterilizadora não foi neutra sobre o comportamento do equilíbrio financeiro, na medida em que ampliou a percepção de risco com respeito à retenção de ativos em moeda doméstica e gerou uma pressão de aumento da demanda por ativos em moeda estrangeira. Um outro tópico que nós podemos tratar a partir da análise da taxa de câmbio fixa e da relação entre os resultados do balanço de pagamentos e a quantidade de moeda em circulação é aquilo que se convencionou chamar de abordagem monetária do balanço de pagamentos,
que é uma abordagem desenvolvida e muito aplicada no âmbito dos órgãos multilaterais, particularmente do Fundo Monetário Internacional, e que permite interpretar os resultados do balanço de pagamentos, os desequilíbrios do balanço de pagamentos, como sendo decorrência de desequilíbrios no mercado monetário doméstico. Há desequilíbrios, déficits no balanço de pagamentos, né, ou superávites no balanço de pagamentos, porque há excesso de demanda ou de oferta de moedas com respeito quer dizer, o excesso de oferta sobre a demanda no mercado monetário doméstico, ou o contrário, o excesso de demanda sobre a oferta. Pois bem, como é que nós estabelecemos essa ligação entre o balanço de pagamentos e o mercado monetário? Nós temos que lembrar também lá que a quantidade de moeda na nossa economia, a oferta de moeda, nada mais é do que o multiplicador da base monetária. A base monetária é o passivo monetário da autoridade monetária. O passivo monetário da autoridade monetária em equilíbrio, como nós vimos no início da nossa discussão de câmbio fixo, equivale ao ativo monetário, a soma de F, que são as reservas internacionais, e A, que são os ativos em moeda doméstica retidos pelo Banco Central. Voltemos então. Primeiro aspecto, equilíbrio no mercado monetário, oferta real de moeda igual a demanda real por moeda. Segundo passo, lembrar que a oferta real de moeda é o multiplicador da base monetária, mas como a base monetária é o passivo monetário e o passivo monetário é igual ao ativo, né, do Banco Central, nós substituímos moeda e depósitos ali na base monetária por F estrela mais A. Substituindo MS na equação de cima e resolvendo essa relação, né, para F, colocando 1 sobre o multiplicador em evidência, multiplicando pelos dois lados e resolvendo para F, vai nos gerar a relação 3 que nós vamos observar na sequência. Não se assustem, como é que nós chegamos nessa fórmula 3? Fazendo exatamente aquilo que nós vimos anteriormente, substituindo na equação de equilíbrio oferta real de moeda igual a demanda real por moeda, a nossa definição de oferta de moeda como sendo o multiplicador do ativo do balancete do Banco Central, reservas internacionais, mais títulos em moeda doméstica. Para poder resolver isso, eu tenho que multiplicar os dois lados com 1 sobre o multiplicador, deixar reservas cambiais para um lado e tudo que não é reservas cambiais para o outro lado, invertendo os sinais. Nós chegamos nessa relação, que em diferença nos gera a relação abaixo. A constante segue constante e nós vamos ver o quê? Que as variações das reservas internacionais equivalem a 1 sobre o multiplicador, que incide sobre a demanda por moeda, né? Entre os colchetes ali nós temos os determinantes da demanda por moeda. A demanda por moeda é uma função crescente do nível de preço, crescente do nível de atividades e inversa da taxa de juros, e da variação do crédito em moeda doméstica, capturado aqui pela variação dos ativos em moeda doméstica. Então nós temos a demanda por moeda e a oferta por moeda do outro lado. Delta F estrela, variação de reservas, lembrando lá o ponto 2 do programa, é o resultado global do balanço de pagamentos. Se o balanço de pagamentos é superavitário, se entraram mais dólares do que saíram daquela economia no determinado ano, dólar aqui é a nossa moeda de reserva, a nossa divisa, se entraram mais dólares do que saíram na economia, eu vou ter uma variação positiva das reservas internacionais. Porém, se eu tiver um déficit, eu tenho um resultado negativo. Como é que eu interpreto, portanto, a partir dessa relação, os desequilíbrios externos, né, da economia, o impacto e a relação disso com o balanço de pagamentos com o mercado monetário? Aqui nós reproduzimos a nossa relação e lembramos que o primeiro termo da relação reflete as mudanças na demanda nominal por moeda, né? Tudo mais constante, um aumento da demanda por moeda com respeito à oferta de moeda está associada ou leva a um superávit no balanço de pagamentos. E isso é o que vai garantir a situação de, digamos assim, de igualdade quando eu tenho um resultado positivo em F. Eu tenho um resultado positivo em S se a variação na demanda por moeda excede a variação na oferta por moeda. Por outro lado, eu vou ter um resultado negativo no balanço de pagamentos, um déficit nos fluxos cambiais, quando eu tiver um delta oferta por moeda que excede um delta demanda por moeda. Ora, tendo isso
em perspectiva, o que o analista lá do FMI vai dizer? Países que têm déficit em conta corrente o têm porque a oferta de moeda está crescendo além da demanda por moeda. Há um desequilíbrio macroeconômico doméstico que tem que ser enfrentado. Isso implica que os ajustes das contas externas, nesse contexto, passam por esse tipo de ajuste macroeconômico.